Fala pessoal, como é que vocês estão? Todos bem? Estamos aqui hoje de novo para te convidar para sentar nessa mesa maravilhosa. Então fica o recado, fica a dica, fica o convite. Chama a galera para assistir conosco mais um episódio do DRP Podcast. Curte, comenta e compartilha, vai. Eu curto, comento e compartilha. Como é que vocês estão? E aí? Muito feliz de ter vocês aqui. A gente está aqui para mais um episódio do DRP Podcast. E esse é um episódio um tanto quanto polêmico. A gente queria conversar um pouco sobre algo muito desconcertante que aconteceu um tempo atrás, mas que só foi divulgado agora, que é a situação com Sua Santidade, que eu não sei se lá é essa santidade toda. Agora estou com dúvida. Agora eu estou com dúvida se é essa santidade toda, Dalai Lama. Eu tenho certeza que você viu o Dalai Lama esticando a língua para a criança chupar. Foi assim que ele pediu que a criança chupasse, né? Chupasse ou sugasse. Não, acho que ele falou chupar. Agora você chupa a minha língua. Primeiro ele pede um beijo na boca da criança. Ele e dá segundo, um bitoquinho na boca ele da criança. pede, o menino dá um selinho nele, bem desconcertado. E isso continua, não satisfeito, continua com ele pedindo para a criança chupar a língua dele. Eu acho isso, para não falar a palavra criminoso, porque aí a gente vai entrar, e eu quero entrar nessa esfera aqui, nesse papo, eu acho isso, no mínimo, patético, ridículo, grosseiro, abominável. Talvez essa é a melhor palavra. Abominável. Se me der 3 minutinhos, na verdade é interessante, porque todo mundo conhece ele como um líder religioso, como um monge, né? Um líder. E historicamente a gente sabe que os primeiros monges vão surgir dos cristãos que se afastam do sistema religioso quando a igreja passa a ser uma igreja imperial, né? Século 4 e 5, e aí esses cristãos que não concordavam com a mistura da igreja com o Estado se afastam e vão viver a sua fé, a sua busca pela santidade afastado, né, nos altos das colinas, nas cavernas. Os famosos pais do deserto. Sim, então assim, é daí que surgem os monges. Então, Marcão, mas deixa eu fazer uma pergunta. Inclusive, não, mas aqui são os monges cristãos, ele não é um monge cristão. Não, ele é tibetano. Ele fala o seguinte, a origem dos monges, a origem dos monges começa no século IV. Não, Marcão, não, mano. Sim. Não, mano, não. Isso aí é a origem dos monges no sentido cristão, cara. Não, no sentido cristão. Então, mas ele não é um monge cristão, mano. Ele é tibetano. Sim, mano, mas ele não é cristão, mano. O exemplo que eu tô dando é porque, assim, sempre a comparação, e quando você vai puxar até na história, você vai ver sempre o foco dos primeiros monges como os cristãos. Não, se afastavam. Não, eu digo assim, qual que era o propósito? Um propósito de santidade. E o que você observa hoje nesses monges também? Um propósito de se afastar de santidade, de abrir mão do eu, né? Abrir mão de si, dos desejos, da carne, das vontades. Eles falam que um monge pode passar o dia inteiro apenas com uma maçã ou em jejum total. Inclusive, você ficou sabendo disso? Do pastor? Milton, ficou sabendo? O pastor, agora em Moçambique, se eu não me engano, na igreja, não sei o que, ele tentou o quê? Não que Deus mandou ele pregar de salto alto, não, né? Não. Moçambique tem um pastor que Deus mandou ele só mandou ele pregar de salto alto, só tá pregando a parte terra e gravar de salto alto. Não, cara, o pastor tentou imitar o jejum de Jesus Cristo de 40 dias. Morreu. Parece que com 24 dias ou 26 dias ele já não conseguia se locomover, já tava na cama e tal, isso e aquilo. Deu falência múltipla, mano. Não, então é isso aí. Então, eu digo assim... Desculpa, eu só te cortei porque eu lembrei disso que você estava falando. É bem lembrado. Só trouxe um pouco da história dos primeiros monges cristãos, porque quando você fala monge, a gente associa isso aos caras que buscam santidade, abrir mão do seu eu, abrir mão da sua carne, da sua vontade. E aí, quando tu olha um cara igual o Dalai Lama, você pensa no quê? Nessa figura de santidade, né? Literalmente, nesse cara que abre mão de si. Aí o cara vem com uma pataquada dessa... Então, eu acho assim, Marcão, olha só. É o mesmo problema que eu vejo em relação aos cristãos, porque os cristãos são martirizados, né? Um pastor rouba, então para o mundo todos os cristãos roubam. Crente é tudo ladrão. Crente é tudo ladrão e tal. A gente não pode generalizar. Sim. Por causa dele, generalizar. A questão é que a gente
precisa, essa é a minha visão, assim, a gente precisa olhar essa situação sobre uma ótica legal. Legal no sentido de lei. Legal no sentido de isso é uma resposta para o mundo. Cara, tu já pensou isso? Que todas as televisões mundiais estão noticiando um acontecimento que é, no mínimo, um abuso infantil. Eu sinceramente não sei o conceito de pedofilia em si, mas eu acredito que possa ser enquadrado também. Eu não sei se a pedofilia é só no sentido do abuso sexual ou se qualquer abuso infantil já é enquadrado em pedofilia. Existe o constrangimento sexual. Enfim, então assim, por que ele não vai ser colocado sobre esse mesmo, sabe? Sobre essa mesma... Entende? Só que aí você tem uma questão muito complicada que gira uma figura pública. Caramba, mas aí, cara, qual é o meu grande lance? O meu grande problema é com a situação no final em si. Então, não fazer nada com ele pode ser uma saída. O problema é que quais são as reverberações de não fazer nada com ele. Isso vão abrir várias portas para que vários outros Você tá entendendo? que estão fazendo isso de forma discreta comecem a fazer até... Porque, desculpa, pra mim, depois do velho ter feito isso, ele é, no mínimo, um velho safado. E aí, velho no sentido idoso, não no sentido pejorativo. Velho safado. E aqui, qual é o grande lance, assim, que eu penso? Ele só demonstrou em público, só veio a público aquilo que, na verdade, ele já realizava. É isso que eu falo agora. Entendeu? Por quê? Porque chegou em algum momento, é igualzinho tem naquele Worship Fails. Eu adoro aquele Instagram, que de vez em quando aparece lá um pregador falando, não sei o que, não sei o caralho. Mano, a pessoa só falou aquilo que ela já fala, ela só soltou o caralho e tal, na hora da pregação, entendeu? Então assim, qual é o grande lance pra mim? Isso só veio pra fora porque na real ele já fazia isso. O que tava dentro dele só foi externalizado. Ou então se ele não fazia, ele teve a vontade a vida inteira, sei lá, e aí agora ele tá mais idoso, ele pegou e fez. Então assim, porque aí eu fui atrás de pesquisar, de saber se isso por acaso porque entre os orientais existe o ósculo, né? O ósculo é um selinho. O ósculo é um selinho. Então existem culturas que o selinho é um sinônimo de aliança. Por isso, essa é uma possível interpretação. Por isso, Paulo... É uma possível interpretação, não estou dizendo que é a única. Okay? Mas essa é uma possível interpretação para quando Paulo fala saudai-vos com o ósculo santo. Por quê? Porque o ósculo era esse... E aí tinha aquele jovem da igreja, rede de juventude, lá do século I. Nilton. O jovem da rede de juventude lá do século I. Que amava as túnicas. Aí ele olhava aquela irmã e tal, e ele já tinha visto na revista de Jezabel, entendeu? Aí ele pegava e dava um ósculo e dava aquela enfiadinha de língua. Então, o que Paulo está querendo dizer sobre o ósculo santo é assim, cara, olha só, quando vocês forem dar o ósculo, não deem com outro pensamento, deem o ósculo santo. Isso é uma possibilidade de interpretação. Mas voltemos aqui. Eu fui pesquisar para ver se havia alguma referência. E não há. Definitivamente. Primeiro que não poderia haver por ser uma criança. Segundo que tá aí se for e tal. Aí depois veio a nota dele se reiterando em frente à situação. Não quis causar constrangimento. Amigo. Querido. Amado. Como é que tu não quis causar constrangimento, macho? Imagina só, cara. Primeiro que você não vai ver na sociedade mais antiga o fator beijo em si como algo normal. Os homens... Cara, você pega pessoas hoje, vai conversar. Igual eu converso com minha sogra com 83 anos de idade, que ela fala que não sabe o que é isso, beijo na boca. Não, eu falo com a minha avó, brinco com a minha avó.
Minha avó fala assim, vó, dá um beijo na língua de língua do meu avô. Ela, menino, que nojo. Eles não sabem o que é eles não sabem o que é um selinho. Então é o seguinte, aí me dizer que aquilo ali foi inocência, ou aquilo ali, sei lá, é porque o velho tá caducando. Não. Assim, é mais complicado. Mas e aí, Marcão, então, o que você acha que deveria ser feito? Cara, eu não quero... É complicado, eu não quero aprofundar, porque é o seguinte... Aprofunda, Marcão, nós temos tempo. Hoje não é momento disruptivo. Hoje é momento disruptivo, Newton? Não, né? Não. É 10 minutos, Newton? Ué, nós já paramos, Newton. Então, acabou, gente. Tchau. Não. Hoje nós vamos um pouquinho mais, gente. Calma aí. Mas assim, aí. Cara... Não sai, não. Fica aí. Calma aí. Tira o mouse daí, rapaz. Baixa o mouse. Vai, isso, voltou. Solta o controle. Cara, eu, por exemplo, eu me imaginar, com todo respeito para quem faz, mas eu me imaginar dando um selo no homem, não me faz nenhum agrado isso. Já dá um trem ruim, com todo respeito, tá? Assim, eu sou extremamente hétero. Extremamente, de corpo, alma, espírito e bem almado. Jesus entende? Cristo. Aí assim, o cara falar um negócio desse é porque ele tem lá suas tendências, seus desejos, suas vontades. Cara, pra mim não, mas é o quê? Tá falando que é homossexual? No mínimo. Não, mano. Eu não. Não, Digo Marcão, assim, não. Aí começa um momento disruptivo. Não, mano. Não. Não. Ele pede um beijo na boca, pede um beijo de língua de uma criança, de um menino. Não, cara, nem... Ele sendo homem. Não, nem todo pedófilo. Não, cara, nem todo pedófilo é homossexual, cara. É isso. Historicamente, conceito de criança não existe, Nil. Criança, tipo, criança. O que é uma criança? Assim? Não existe o conceito criança. Você tem ali menino muito novo, mas, por exemplo, 13 anos, a pessoa, por que ela já era considerada um adulto? Porque ela já podia casar com 13, 14 anos. Então, o conceito de criança na sociedade antiga é algo muito nebuloso. Assim, muito nebuloso. Então, haja vista o que a gente passou na Revolução Industrial. Então, crianças e mais crianças hoje, que nós sabemos que eram crianças, morriam por causa de sobrecarga de trabalho e não eram tratadas como tais. Então, depois é que você tem um desenvolvimento de direitos humanos, a igreja tem um ponto crucial nesse desenvolvimento, nessa formação desses valores. Mas o conceito criança no Antigo Oriente, aqui no meu mestrado já, mas no Antigo Mundo é muito nebuloso. Mas voltemos para essa questão. Cara, eu acho que não, mano. Eu acho que... Porque assim, a homossexualidade é uma coisa. A pedofilia é outra completamente diferente. Só acalma com tua fala, porque senão vai parecer que eu estou colocando como homossexual um pedófilo. Não. Não estou falando isso. Então, olha só. Você pus que... Você falou que ele, no mínimo, tem uma... tendências homoafetivas. Por quê? Isso é a minha concepção. O que é a minha concepção? Um cara que gosta de mulher e uma hora a sua mente vai regredindo, não é progredindo, vai regredindo ao ponto dele ver uma adolescente, deseja ela, ver uma criança, menina e desejar, ele se torna ali um pedófilo. Ele é um heterossexual, mas um pedófilo. A mesma coisa o homossexual. Se ele deseja um outro homem, e isso vai regredindo no sentido de que chega um momento que ele olha para uma criança e tem desejo para aquela criança do mesmo sexo dele. Bom. Então, assim, é o que eu entendo quanto a isso. Entendi. Não tenho nada a ver. Entendi a tua opinião. Eu entendi a tua opinião. Não tenho nada a ver se ele é ou se ele não é. Agora, para mim, existe a lei que protege as crianças. Existe uma lei. Então. Existe uma lei que protege as crianças. Agora, o fato dele ser um religioso, o fato dele ser uma figura extremamente conhecida universalmente aí, não deveria, pelo menos, tirar dele as responsabilidades de um cidadão. Não pode tirar. Não tem. Não pode tirar. Porque, infelizmente, no nosso meio de fé, a gente vê os corporativismos quando um pastor faz algo errado, aí o grupo, às vezes, vai lá e protege, alguns, né? Vai lá e protege o cara do que ele fez para não expor. Mas o não expor, sempre qualquer desculpa. Não, a gente não vai expor para não escandalizar a religião, para não escandalizar a igreja, para não enfraquecer a fé das pessoas.
cara, desculpa, um caramba, isso é mentira, e o nome disso para mim é sem vergonha e safadeza. Para mim, quem peca e é líder, exponha ele, coloque ele bem debaixo da luz, para que todo mundo veja o que ele fez e fale, ó, fez, errou, tá arrependido? Tô, gente, desculpa o que eu fiz, beleza. Agora só faz consequência que tu fez. Uhum. Eu tava falando isso, foi ontem, anteontem. Não me recordo. Lugar de tratar crime não é no gabinete do pastor. Nunca é na cadeia. Nunca foi. Então, por exemplo, o cara bateu na mulher. Tu vai tratar na cadeia, macho. Delegacia da mulher. Não é no gabinete do pastor. Nunca. Então, assim, qual é o grande problema? Por exemplo, teve um jovem que me mandou um vídeo. Eu já vi esse vídeo algumas vezes e todas as vezes eu sou invadido por uma raiva santa. Venha pra mim agora! Vem! Você precisa chamar! Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! E vem! E tá chegando! Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! Money come here! Money come here! Money come here! Dinheiro vem! Irmão, você tem noção de que Deus vai pegar esse cara, macho? Ele tá lascado. Porque assim, qual é o grande lance? Quando você mexe com a fé das pessoas, isso te coloca em uma posição de destaque, mano. Presta atenção, olha só, em minuto aula no momento do RP. Toda cultura religiosa, ela é construída em um tripé. O que é o tripé? Mito, rito e especialista religioso. O que é o mito? O mito é as origens. Então alguém vai dizer como é que era, como é que foi, de onde é que veio, o que tem que fazer, nananã. O que é rito? Rito é a forma com que eu me conecto com o mito. Então rito é a forma com que eu me conecto à divindade que estava presente no mito. E o que é o especialista religioso? É o cara que conta isso daqui. Que conta isso daqui e que promove isso daqui. Então, o especialista religioso é o cara que conta o mito e que promove o rito. Então, a sociedade sempre colocou os especialistas religiosos em uma posição de destaque. Faz uma recuperação rápida na tua cabeça aí. Vê se isso não acontece em todo lugar do mundo. Em todas as religiões, isso acontece. Em todas. Cristianismo, religiões de matriz africana, islamismo, todas as religiões orientais, tudo. Você sempre tem um especialista religioso, para nós cristãos, o pastor, para os católicos, o padre, para os católicos ortodoxos, russos, o patriarca, ou os patriarcas. Para as religiões de matriz africana, seja o pai de santo, seja o bruxo, seja e tal. Quem quer que seja, o especialista religioso, os monges, o especialista religioso sempre vai ser colocado em uma posição de destaque e aí eu passo a receber dele verdades. Olha que louco isso. Então, esse cara que está nessa posição, ele já lida comigo sabendo que ele tem uma influência de verdade sobre a minha vida, não de dúvida. Mano, isso tinha que pesar muito sobre essa galera, macho. O problema é que vai pesar. Porque, não, mas eu digo hoje, cara. Porque assim, ó, eu concordo contigo. E a gente se prende nessa esperança escatológica, Marcão. A gente se prende na esperança de que um dia Deus vai nos enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas e nos vingar disso tudo. E eu creio nisso e me prendo a essa esperança. Mas eu acho que hoje a galera tinha que entender isso, mano. Mas o grande problema é que quando hoje você se levanta para começar a falar sobre isso, a denunciar esses malfeitores da fé, esses destruidores de fé, porque para mim a maioria são destruidores de fé. Aí se levanta uma galera que fala assim, pô, vocês estão
acabando com o evangelho, vocês estão não, mas a gente tá com a igreja. Ah, você está falando da gente falando com cristão, né? Exatamente. Quando vem um cidadão igual esse e chama o Money. Quando você se levanta para falar, cara, isso aí, ó, é usurpar da fé da pessoa, isso aí é hipocrisia, isso são práticas anticristo. Aí o que acontece? Aí começa a rolar as guerrinhas. Eu acredito que questões religiosas, tanto faz nas religiões africanas, aí no budismo tibetano, nos montes tibetanos, cara, independente, ou no cristianismo ou no catolicismo. Um líder escorregou na casca de banana, a gente precisa colocar ele à luz. Vai pro pau! Vai pro pau, negão. Tem isso. Nossa opinião é essa. Tem que ir. E aí, assim, ó, comenta aí embaixo o que você acha disso tudo que aconteceu. Muito obrigado por você ter ficado aqui até agora. Curte, comenta, compartilha sobre todas as coisas, se inscreve no canal, não se esquece disso. Ativa o sininho, ajuda a gente a construir um amanhã melhor, porque essa é a nossa real vontade. E só um detalhe, nós entramos em contato com a assessoria do Dalai Lama, eles não nos responderam, então assim, ele tinha direito de vir a Dalai Lama, se você quiser vir no DRP, você está convidado. Senta com a gente. Vem pra cá.